Olá, tudo bom? Já aconteceu com você de entrar em casa e esquecer onde você acabou de colocar a chave que estava na sua mão? Ou então de pensar assim, vou falar isso com meu amigo quando eu encontrar. Quando encontra já não lembra mais porque ele fala de outro assunto e você esquece o que ia falar. Cada vez mais as pessoas estão esquecendo o nome das pessoas, não lembram de onde conhecem, o que iam fazer quando entraram naquele lugar e ficam muito preocupadas com essa questão da memória. Tem gente que se preocupa até mesmo com questões relacionadas à demência, será que isso tem a ver com a idade? Mas o que os estudos já verificaram é que existem 3 inimigos ocultos graves para a nossa memória. Um deles relacionados com alimentação e 2 com hábitos diários comuns da modernidade que prejudicam muito a nossa memória. Eu vou falar tudo isso para você para te ajudar. Fica aí até o final se você quer melhorar a sua memória. Antes de começar, eu quero te perguntar, se você vem sentindo uma piora na sua memória no dia a dia. É uma memória de curto prazo, uma memória de longo prazo? São coisas que você queria fazer ali agora e, ai meu Deus, já esqueci o que é? Ou são coisas mais antigas que você não consegue se lembrar já tão bem? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando a sua curtida no vídeo, isso é super importante pra mim. E se você conhece alguém que tá lutando aí com a memória, quer melhorar a memória, compartilha esse vídeo, vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Quando a gente pensa em memória, muitas pessoas não sabem, mas existe uma área específica no nosso cérebro, que é o hipocampo, que está muito relacionado ao registro de memória, a nossa central do registro, do acúmulo das memórias, toda a informação nova que a gente aprende ao longo do dia. Um nome, um endereço, uma conversa com alguém, alguma coisa que você estudou e quer guardar, passa primeiro por essa estrutura antes de ser consolidada como uma memória de longo prazo em outras regiões do cérebro. Mas tem um detalhe fundamental, porque a memória ela não é gravada automaticamente. Para que uma informação seja armazenada, o nosso cérebro precisa da informação e da atenção suficiente para ela, para criar conexões entre os neurônios que a gente conhece como sinapse, né? Então essas conexões são a base biológica, a base cerebral, estrutural da nossa memória. Quanto mais forte a conexão, mais a probabilidade daquela informação ser lembrada no futuro pra gente. O problema é que essas conexões só se formam quando o cérebro consegue manter foco nessa informação por tempo suficiente. Então existem alguns problemas hoje em dia estruturais, né, da rotina do dia das pessoas que podem prejudicar. Eu vou começar falando de um problema que está muito relacionado com isso, depois eu vou te falar dos problemas alimentares e por último outro problema que está sendo uma epidemia mesmo hoje em dia, com relação às pessoas não conseguirem fazer da maneira correta e que prejudica muito o nosso cérebro. Primeiro inimigo que cada vez mais estudos científicos vêm falando sobre piora da nossa memória é a fragmentação da nossa atenção. Você já vai entender quando eu falar para você sobre notificação de celular, vídeo curto, mensagem, vem um e-mail, entra outro vídeo, alguém te liga, manda um WhatsApp e aí você fica com aquela fragmentação da atenção mesmo. As pessoas ficam com a expectativa de que vão conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Liga a TV, tem uma música tocando, tá trabalhando, entra uma mensagem. Então a gente acha que o cérebro consegue ser multitarefa e como se isso fosse uma coisa boa. Eu consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas na realidade o cérebro humano ele não consegue executar essas funções multitarefa com uma forma cognitiva verdadeira. O que ele faz é que ele fica alternando muito rapidamente entre tarefas e esse processo tem um nome até em inglês que é chamado de task switching. Cada vez que o cérebro muda o foco da atenção, ele tem que interromper uma atividade neural, reorganizar os circuitos cerebrais e iniciar um outro processo cognitivo. Então esse ciclo constante de troca de foco consome uma energia metabólica e interrompe a consolidação da memória, aquela sinapse que eu te falei que é importante que você mantenha para estruturar a sua memória. Então, em outras palavras, a informação chega lá no hipocampo, naquela área do cérebro, mas não consegue permanecer lá tempo suficiente para ser registrada de forma estável. Então, com isso pode reduzir a profundidade com que a gente consegue processar a nossa informação. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que estender a roupa, né? Eu tô trabalhando e eu lembro, eu tenho que estender a roupa que eu bati, tem que botar no varal. A pessoa entra na cozinha, vê um copo, começa a lavar aquele copo. Entra uma notificação, ela vai fazer alguma coisa. Quando ela vê, ela está fazendo uma outra terceira coisa e esquece da roupa. Então, realmente, as pessoas ficam com essa fragmentação no dia a dia e não conseguem
lembrar do que iam fazer, priorizar o que é importante também. Outra questão que está atrapalhando muito essa fragmentação hoje em dia é o estímulo de dopamina que as pessoas vêm recebendo ao ficar muito tempo nas telas atualmente. A gente sabe que a dopamina é um neurotransmissor relacionado ao prazer, relacionado à motivação. E quanto mais a gente fica vendo vídeo curto, vídeo engraçado, notícia curiosa, notícia preocupante, enfim, sabe, coisas rápidas que vão mandando para você, mais você aumenta a secreção de dopamina no seu cérebro. E isso faz com que você tenha mais dificuldade em conseguir focar, porque você fica sempre buscando essas recompensas imediatas. É bom para o cérebro receber esse estímulo de dopamina. Então a gente acaba ficando viciado nesses pequenos estímulos. O que a gente pode fazer é que, para tentar melhorar isso, é tentar focar em atividades que não estejam necessariamente relacionadas ao uso de tela e de informação muito direta, muito rapidamente. Como, por exemplo, voltar a ler livro, voltar a focar em atividades manuais, voltar a evitar ficar nas telas tantas horas seguidas, tentar estudar alguma coisa por mais tempo, tentar trabalhar a concentração para diminuir um pouco essa dependência da dopamina, que a gente sabe que pode ter um impacto na memória também. Inclusive, os estudiosos científicos vêm falando muito do termo amnésia digital, em que as pessoas que ficam muito tempo ligadas no telefone, em rede social, vendo muitos vídeos curtos, podem ter essa maior dificuldade de concentração, fixação de memória. E não é que de fato seja uma amnésia, mas como fica com muito estímulo de dopamina e com muita fragmentação da atenção, isso pode piorar esse quadro. Segunda coisa, com certeza tem a ver com a nossa alimentação, né? Antes de falar para você de um problema que está acontecendo com muitas pessoas hoje em dia, a gente tem que falar da alimentação, porque ela acaba sendo a base de tudo, né? A gente sabe que existem muitos nutrientes que podem inflamar os neurônios, podem piorar os processos de sinapse. Então, quando a gente pensa nisso, a gente com certeza pensa em açúcar simples, alimentos que dão pico de insulina, farinha branca, pão branco, macarrão branco, porque eles aumentam a glicação do cérebro, que é quando aquele açúcar, entre aspas, carameliza as proteínas do cérebro, dificultando a comunicação entre as células, entre os próprios neurônios que a gente falou. Então, é muito complicado quando a gente foca a nossa alimentação em açúcar simples, pão branco, macarrão branco, porque isso pode prejudicar o bom funcionamento cerebral, sim. Outra questão é a falta de variedade e de qualidade nutricional. A gente sabe que existem nutrientes que favorecem a saúde do cérebro. Por exemplo, a vitamina B12 está muito relacionada com a formação da bainha de mielina, que encapa os nossos neurônios. Então, quando a gente tem um baixo aporte de vitamina B12, a gente tem a memória mais fraca, confusão, dificuldade de concentração. O próprio ômega 3 é um tipo de gordura que deve ser mais consumido, porque a gente sabe que ele melhora a saúde cerebral e baixos níveis dele estão relacionados à pior memória, aumento da inflamação cerebral. Então, o tipo de alimento que a gente consome e os nutrientes que a gente consome no dia a dia também podem impactar nessa saúde do cérebro. Outro detalhe que é muito importante a gente lembrar são alguns micronutrientes e vitaminas, como por exemplo o magnésio, que quando está em baixa concentração na nossa alimentação, pode piorar a concentração, a memória, o estresse, o sono. A gente sabe que o magnésio está relacionado a mais de 100 reações bioquímicas e quando a gente também consome pouco magnésio, isso pode aumentar a ansiedade e pode piorar o nosso sono. Então guarda isso, que isso é muito importante para você. Ainda falando dos nutrientes, a gente tem que falar de outros dois que são fundamentais. Um deles é o ferro, e quando a gente não consegue consumir na forma mais interessante, quando tem uma deficiência no nosso organismo, a gente sabe que o ferro está muito relacionado à produção da hemoglobina, que carrega o oxigênio, e quando a gente tem pouco ferro circulando, a gente pode ter fadiga mental e dificuldade de concentração, e isso acontece mais em mulheres que menstruam, que têm perdas de sangue mensalmente. Outro nutriente que vale a pena a gente ainda falar também, de como ele é importante para a saúde do cérebro, é a vitamina D. Quando a gente tem baixa concentração dela, a gente tem um declínio, uma inflamação nas nossas células e podem piorar também as células do cérebro, a função das células cerebrais, que a gente sabe também que estão relacionadas a essa parte cognitiva, a memória. E a gente sabe também que essa carência de vitamina D, essa deficiência de vitamina D no nosso organismo pode aumentar a inflamação cerebral em casos mais graves. Então é importante lembrar que uma alimentação equilibrada, variada, nutritiva, sem tantos ultraprocessados, mais focada em alimentos
frescos, naturais, com certeza vai ajudar o seu cérebro. Um outro problema muito grave e está sendo cada vez mais recorrente é a falta de sono de boa qualidade. Muitas pessoas subestimam o papel do sono, mas é durante o sono profundo que tem um processo essencial para a consolidação da nossa memória. É nesse momento que as informações ao longo do dia são reorganizadas e transferidas do hipocampo para outras regiões do cérebro que são responsáveis pelo armazenamento de memória de longo prazo. Então, quando a pessoa dorme pouco ou tem um sono fragmentado, esse processo não ocorre de forma eficiente. Então, por isso que depois de uma noite mal dormida, as pessoas têm mais dificuldade de concentração, lapso de memória e até aquela sensação de mente mais confusa. Ainda vale a pena a gente relembrar o papel do sistema linfático, né, que está relacionado com a limpeza do cérebro, porque durante o sono profundo tem ativação desse sistema linfático que funciona como realmente uma faxina do nosso cérebro. Durante o dia a dia, a gente sabe que, né, durante os processos cerebrais mesmo, a gente produz resíduos metabólicos e durante a noite, esse líquido que está lá no nosso cérebro, ele circula com mais intensidade e ajuda a remover substâncias que são metabolicamente subprodutos, principalmente a beta-amiloide, que está relacionado com Alzheimer. Então, quando as pessoas dormem muito pouco, sono fragmentado, sono insuficiente, esse processo de limpeza acaba acontecendo de forma menos eficiente. Com o tempo, né, pode aumentar o risco de processos inflamatórios no nosso cérebro. Então, é importante lembrar que para você ter um sono correto e reparador, o ideal é que você dormisse pelo menos 7 horas por noite, preferencialmente 8 horas. E lembra que o ideal é que você tenha uma higiene do sono antes de você dormir, né? Lembra que um quarto com uma boa temperatura, nem muito alta nem muito baixa, vai ajudar você. E sempre tentando a temperatura mais fresca, porque o nosso corpo consegue relaxar mais quando tá mais fresquinho à noite. Um quarto escuro, pra gente conseguir secretar mais melatonina. Um quarto silencioso, para você entrar num sono mais profundo, sem luz, sem coisa piscando, sem celular tremendo, sem relógio tocando no braço com notificação. Então, tudo isso é importante. Eu tenho uma playlist aqui de como melhorar o seu sono, com dicas de higiene do sono, organização do quarto, alimentos que a gente deve e não deve consumir nesse horário. Eu vou deixar tudo isso aqui embaixo para te ajudar. O nosso sono é muito importante para melhorar a saúde do nosso cérebro. A ideia com o vídeo é te ajudar a pensar que, às vezes, essa memória que não tá tão boa não é uma coisa que você não vai conseguir mais resolver ou que tem a ver necessariamente com a idade. Principalmente porque tem muitas pessoas jovens hoje em dia relatando esses problemas. Então, de repente, você conseguindo melhorar a alimentação, dormindo melhor e melhorando essa questão da atenção fragmentada, pode ajudar a sua memória. O que você mudaria hoje mesmo? O que você colocaria em prática para tentar melhorar a sua memória? Me conta aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa de mais ajuda aí com a memória. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!